Olá amigos, tudo bem? Hoje eu estou respondendo uma tag que está chegando com um pouquinho de atraso. Era para mim tê-la feito no final de 2016, mas não me foi possível. Entretanto, aqui está ela. É uma tag sobre um perfume, um filme e uma música. Eu fui convidado pela Linda Alquimia dos Perfumes. Creio que originalmente veio através da Cris, do canal Aromatic. Os links estarão aqui abaixo para que vocês possam também ver o bom trabalho desenvolvido por elas. Está em Shiva Scents em instantes. Bem, eu vou inverter um pouquinho a ordem e vou começar, na realidade, pelo filme. E este filme, ele, vamos dizer, veio depois do lançamento de um livro que eu recebi quando eu estava na escola. Um amiguinho meu, de ascendência russa, ele apareceu e falou: olha, eu tenho um livro para você. Ele é você escrito. E eu fiquei assim pensando, é mesmo? Pode trazê-lo então, para que eu possa ler. Ele falou assim, não, eu vou te dar de presente. Esse meu amigo era uma pessoa assim excepcional. Ele tinha um porte diferente. Os russos, normalmente, eles têm uma característica assim diferente. Este, por exemplo, o cabelo dele era todinho encaracolado, com um visual assim, era preto, mas tendente ao vermelho, uma pele muito morena e uns olhos amendoados, claros, com os cílios que pareciam terem sido feitos à mão. Ele tinha uma feição assim, muito exótica. Ele adorava falar sobre a Rússia. Por vezes eu ia na casa dele e juntos começávamos a olhar um pouquinho da história russa. Eu muito mais aprendendo com as coisas que ele tinha ali, de livros e tal, que ele havia lido. Bom, o livro que ele me trouxe chamava-se, ou chama-se, Fernão Capelo Gaivota. Título em inglês, Jonathan Livingston Seagull. É um livro que me marcou. Eu comecei a lê-lo, relê-lo, e de repente o filme saiu no cinema. E vou dizer para vocês que eu tenha contado esse filme, naquela época eu devo ter assistido umas 25 vezes, no mínimo. Em seguida, houve o lançamento da trilha sonora. Naquela época, era o long play, vinil. Quase que eu furo aquele filme, porque eu colocava ele no mais alto volume. Hoje vocês encontram essa história aí pela internet e, sinceramente, eu recomendo. Este livro foi escrito por um piloto.
Um aviador, nome Richard Bach, também autor de livros como Ilusões e Longe é um Lugar que Não Existe. Ambos livros também recomendáveis. Mas Fernão Capelo é alguma coisa de sublime. Do que trata o livro? Trata da história de uma gaivota. Uma gaivota diferente. Uma gaivota que começa a ver que existe muito mais na vida do que simplesmente ficar se matando para conseguir um pouco de comida no meio do lixão. E este lixão é exatamente o local preferido pelas gaivotas. Elas também gostavam de ver ou de ir buscar comida, né, nos barcos que ficavam jogando os lixos, né, no mar e ver se tinha alguma coisa para se alimentar dali. Fernão era diferente. Ele quase que não comia. Ele começou a aprender ou ter uma iluminação interior de que realmente há algo mais para uma gaivota do que ficar ali no meio do lixão. E então ele começou a voar. E começou a ver e descobrir novas formas de fazer o voo, de alcançar velocidades, de fazer acrobacias. E enfim, a história vai transcorrendo em cima disso até o momento em que ele, já ciente de suas descobertas, realmente ciente, ele decide então a voltar ao bando e mostrar. Bom, o que é que acontece? Acontece que o bando não entende aquilo. Como é que pode ter a vida algo mais além do que o comer e estar ali no lixão? Então, dentro de um conselho que eles tinham, de anciãos, decidem tornar Fernão Capelo Gaivota um proscrito. Ele é expulso do bando. Ele não pode entender aquilo. E assim, ele parte para mais viagens, para mais descobertas. É um lado extremamente místico de Fernão Capelo Gaivota, um momento que ele sai para buscar a essência e a verdade das coisas, a verdade daquilo que ele é, a verdade sobre o bando que o expulsou. A história de Fernão Capelo Gaivota é mais do que nunca uma história atual. E eu pretendo conversar com vocês um pouco mais em relação a isto, porque na época o filme foi, ou a história em si foi muito pega pelos espíritas a fim de justificar algumas coisas relacionadas à reencarnação. Mas Richard Bach, ao escrevê-lo, tinha alguma coisa a mais dentro de si para demonstrar. Não era este, na realidade, o foco, mas o foco de uma cultura, de uma identidade e de um certo grau de pertencimento. Sendo um piloto e baseado dentro da compreensão do que é voar, Richard Bach viu algo de diferente nas gaivotas que não justificavam elas ficarem simplesmente naquele voo com graciosidade, mas sem novas descobertas. O perfume que eu elegi para Fernão Capelo Gaivota é este daqui, Angel Man. Poderia ser o Angel feminino também, mas gosto mais do Angel Man, também chamado de Amen.
Esse perfume já é o atual. Não vou aqui resenhar o perfume para vocês, isso será objeto de um vídeo especificamente para ele. E eu observei que no transcorrer do tempo houveram algumas mudanças. Em especial, por exemplo, o alcatrão dele se tornou alguma coisa assim mais ríspida. Era muito mais suave. Então, eu diria assim, de diferente que eu observei da época do lançamento até agora, eu ficaria com este lado aí do alcatrão, que pecou um pouco em suas reformulações. Mas o perfume em si me dá esta sensação de liberdade que há em Fernão Cappelo Gaivota. A sensação realmente do voo. Esse daqui é o perfume que talvez eu mais tenha usado na vida. E não seria falso de minha parte afirmar de que ele é uma assinatura. Ainda o é hoje. Já o tentei substituir por alguns outros, mas ainda não consegui. Amen é um perfume diferenciado, ele é sofisticado. Ele não me importa o que dizem a respeito dele realmente, porque eu sei da verdade desse perfume. É um perfume para um homem. É um perfume mais para o lado gourmand. É um perfume que foi assim imitado ao extremo. Existem algumas fragrâncias que se assemelham a ele, né? Em especial temos o Animal, mas ele tem um caráter próprio, ele tem uma identidade própria. E esta identidade, ela está presente nas pessoas que o usam. É necessário que a sua identidade seja para ter assim um centelhamento, tenha também um caráter luminoso, porque este perfume, ele tem essa luminosidade. Ele é como se você voasse sobre nuvens de algodão. Em especial, é dito também que ele se assemelha muito ao algodão doce em alguns sentidos, devido ao aspecto doce que ele tem. Mas não é um doce, digamos, agressivo. É um doce centrado. É algo que você pode utilizar no escritório, no trabalho, pode utilizar na sua empresa, pode utilizar no casamento. É algo diferenciado. É algo que, eu diria assim, a empresa Thierry Mugler acertou em cheio ao trazer esse perfume. Tá? Eu, logo do lançamento dele, eu já o adquiri. E adquiri diversas vezes. Utilizei-o em todos os tipos de temperaturas, de climas, de situações. É um perfume nota 10 para mim. Então, em relação ao filme Fernão Cappelo Gaivota, para mim seria a assinatura deste hino à liberdade. Eu creio que neste momento Fernão Cappelo Gaivota é a palavra para o povo brasileiro. Um povo que está hoje realmente vivendo como as gaivotas no lixão. Foi isto que foi nos dado para comer, foi isto que foi nos dado para nos alimentarmos. O país, desde quando eu pela primeira vez decidi aparecer por aqui, mudou muito e não mudou para melhor. Então eu observei e fui atrás também
de muitos conhecimentos e cheguei a algumas conclusões. Se você ama o Brasil, se você tem este espírito de liberdade, de verdadeira liberdade, que é dado por um Fernão Capelo Gaivota, você tem que ter uma perfeita noção de identidade e de pertencimento. Esta noção de liberdade, esta noção de identidade, de pertencimento, talvez com relação ao Brasil esteja já entre 200 a 300 anos deliberadamente cortada. Qual é a origem do povo brasileiro? Real. Qual é a identidade? De onde ele vem? O que é ele? Por que é? Para onde vai? Estas perguntas eu posso fazê-la a milhares de pessoas e terei milhares de respostas. Ora, em primeiro lugar, a sua identidade. Então, eu aconselho que você que esteja estudando, esteja aí no 2º grau, esteja aí no 3º grau, que você comece a reelaborar novamente, a reaprender novamente. Porque o que tem sido me passado, do que anda rondando as escolas, é algo do mais terrível que se possa fazer com um aluno. Evidentemente que não são todos os professores, mas o professor que tem consciência, a primeira coisa que ele vai trazer a este aluno é a verdade da identidade do povo brasileiro. E qual é esta verdade? A começar por Portugal. Foi-nos dado uma história montada. O brasileiro se tornou um expert em invenção de histórias. História é feita através de documentação. Se você não tem documentação, você não tem história. A história é feita através de documentos. Por exemplo, aqui eu vou citar, você tem que reavaliar o caso de Brasil colônia de Portugal. O Brasil nunca foi colônia de Portugal. Você tem que reavaliar o porquê da independência. O que significa o corte de relações com Portugal. O Brasil sofreu muito com isso. Muito. Na realidade, foram feitos desde o início tentativas deliberadas de retirar a identidade portuguesa do Brasil, cuja origem remete aos lusitanos, aos íberos, aos celtas. A nossa identidade, o conhecimento dela, o significado de Portugal dentro da Europa, tudo isso faz parte da história. O porquê Portugal foi tão vitimado. Eu estive em Portugal e tudo que conheci lá, e tudo que vi, testemunhei, que aprendi, que estudei, vai na contramão daquilo que é ensinado aqui no Brasil. O português não é burro. O português é altamente inteligente. Portugal sempre foi uma das nações mais avançadas. Um dos povos, melhor dizendo, porque este conceito de nação que nós temos hoje era muito diferente naqueles tempos, do século XIV, do século, enfim, XV e até para trás. Esta coisa é muito moderna. Portugal é um país que encerra mistérios. Você tem que estudar
este aspecto. Você tem que ir à origem de Portugal para poder entender o que é o Brasil de hoje e o porquê é o que é. O porquê este corte de relações simplesmente destruiu com a nossa nação. Tudo começou no Império. No Império, com Dom Pedro I. Aí já foi o primeiro passo para a derrocada. Em segundo, veio Dom Pedro II. Mais um passo. E depois, o golpe da República, que nunca teve o apoio do povo. Estas revoluções todas tiveram uma gênese, que tinham por objetivo exatamente acabar com a identidade do Brasil como sendo uma nação pertencente à ordem de Cristo. Portugal foi no mundo aquilo que nenhum país no mundo foi. Levou avante o cristianismo para o mundo. Ele foi a âncora do cristianismo. Mas uma âncora realmente baseada no conhecimento. Esta origem, este pertencimento que o Brasil tem que ser recuperado. Porque estas revoluções todas que ocorreram, desde a República, desde o Império, e até um pouco antes já haviam insurgências, são e eram de cunhos iluministas. Você sabe o que isto quer dizer exatamente? Quer dizer, vou resumir aqui, tirar de cada nação a sua identidade com o divino, o seu elo com o divino, o seu elo com Deus, trazê-lo ao material e realmente fazer o homem retornar ao pó. Porque um homem sem Deus, um homem sem um contato extra, não é. Nós falamos tanto aqui de perfumes. Se você não tiver a divindade dentro de você, você jamais vai chegar à verdade sobre um determinado perfume. Já dizia os gregos que o conhecimento, ele vem pela visão. Ou seja, ele vem pelos sentidos. E o que é que você está vendo? Você está vendo o lixão. É exatamente isso. Tá? Então, volte às suas origens. Questione o seu professor que fica lhe passando somente ideias socialistas, marxistas. Infelizmente, temos que falar nestes termos. Eu já lhe falei muito sobre o quanto eu amo a França, mas também ainda vou lhe falar do que eu não gostei e de que foi por sufrágio universal algumas coisas que vieram da França. E olha, eu adoro o povo francês, eu adoro a França, mas também adoro Portugal. Portugal, o elo que estabelece o Brasil com os protos-templários. Abre todas as portas ao vento, abre todas as portas ao ar, abre todas as portas ao vento, abre todas as portas ao ar. Minha alma é uma vela em vidra, minha alma é uma nau no mar. Você tem que levar esses questionamentos. Você tem que colocar o seu professor na parede também. Você tem que exigir as provas documentais daquilo que ele está falando. E se você quer um conselho, Alcivogo,
São pouquíssimos autores brasileiros que você pode confiar, porque o resto já vem com o esquema formado. Você tem que partir para a literatura estrangeira. Você tem que ver o que Portugal fala a respeito do Brasil através dos documentos. Você tem o direito de saber a verdade e, enfim, chegar a um ponto de alçar voo. Para isto, eu escolho a música We Dream, Nós Sonhamos, também de Fernão Cappelo Gaivota. Aqui você irá ver a imagem da gaivota que está abatida. E ela não tem opção. Ou ela morre ali no mar, ou ela começa a voar. Da mesma forma, o Brasil hoje não tem opção. Ou ele sai do lixão, ou ele vai morrer no lixão. E isto é só o começo. Dear Father, we dream, we dream, we dream while we may. Who are we to need? We need while we wait. While we wait. Dear Father,